Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um capítulo da nossa série de estudos Caminhos do Coração. Comigo aqui, Pastor Marcelo, para esse bate-papo. Olá queridos, graça e paz. Pessoal, como vocês já estão acompanhando, já estão sabendo aí qual tem sido a nossa jornada, os textos que nós estamos usando, que nós estamos lendo para essa reflexão, encontram-se no segundo livro de Samuel, capítulo 11 ao capítulo 13. Nós estamos no capítulo 11, já conversamos bastante sobre o que aconteceu com Davi e todas as circunstâncias que envolviam aquela situação, tudo que ele passou, a forma com que ele reagiu. O último texto que nós lemos, já no capítulo 12, foi quando Davi foi confrontado por Deus através do profeta Natã. E a partir disso a história se desenrolou. O filho de Davi com Batseba, ele cai doente e aí chegamos no ponto que nós vamos ler agora. O pastor Marcelo vai ler 2 Samuel 12, a partir do versículo 15 até o 24. Vamos lá. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para levantar do chão. Porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu se levantou e se pôs a comer? Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher. Amém. Vamos fazer uma oração também, nesse instante. Pai, nós louvamos ao Senhor, agradecemos pela oportunidade de ler, ó Pai, e refletir na Tua Palavra, Deus. Clamamos para que o Espírito Santo use, Deus eterno, as nossas vidas, os meios pelo qual esse estudo está chegando aos lares, às pessoas, ó Pai. E através desse tempo, Deus, o Senhor possa falar conosco e a gente possa compreender e aplicar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Abençoa-nos nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu pensei tentando escolher um nome, né, para cada capítulo que a gente faz. Eu pensei no seguinte tema: um coração temente a Deus. E eu pensei nisso porque acontece, do meu ponto de vista, uma transformação muito grande na forma com que Davi reage agora nessa situação. A gente acabou de ler aí, né, quando o filho que ele teve com Batseba adoece logo após nascer, e em comparação, as atitudes de Davi em comparação com toda a primeira parte da história que a gente tinha contado até agora. Num primeiro momento, Davi errou, Davi estava numa situação difícil, com medo das proporções que as coisas iam tomando, e ele foi tentando resolver do seu jeito. Ele tentou maquinar uma situação
para Urias morrer, depois ele se preocupando com o que as pessoas iam pensar, tentou construir ali uma história na cabeça dele, que as coisas são assim mesmo. E agora, depois de ser confrontado por Deus através do profeta Natã, e diante de uma situação muito mais difícil, né, a doença no próprio filho, a reação de Davi é diferente. A gente percebe pelo que a gente leu aqui, né, Davi triste, Davi demonstrando mesmo uma tristeza profunda, uma dor muito forte, buscando a Deus através da oração, do jejum. Ali o texto que a gente leu deixa claro, né, que ele já não se alimentava e apenas se entristecendo com tudo aquilo. Eu vejo que mesmo Davi sendo a mesma pessoa, né, é o mesmo personagem ainda, mas ele passou por uma transformação muito grande. Agora eu entendo que ele percebe que realmente toda solução vem das mãos de Deus e ele parece estar buscando isso de uma maneira muito sincera, né? Olha, esse trecho, essa história toda fala muito a minha vida, porque essa é uma história que eu já estudo há mais de 20 anos, né? Tentando extrair dela coisas para minha vida. Então, tem algumas coisas que eu acho que são ouro nesse trecho que a gente leu, e um pouquinho antes, quando a gente leu na semana passada, quando Natã falou para Davi: o Senhor te perdoou e você não vai morrer. Sabe, a gente tem uma dificuldade gigantesca para compreender o modus operandi de Deus. A gente tem uma dificuldade gigantesca para compreender a graça de Deus. A gente tem tanta dificuldade para compreender a graça de Deus que a gente vira e mexe e tenta arrumar um jeito de acreditar que a salvação é por mérito, que a gente fez alguma coisa para merecer a salvação. Que a graça de Deus é algo que de fato extrapola a nossa capacidade de compreensão. O amor de Deus extrapola a nossa capacidade de compreensão. E aí, nessa dificuldade, muitas vezes a gente fica atribuindo características humanas a Deus. Por que eu estou falando isso? Deus restaurou a sua comunhão, a comunhão de Davi com ele. E quando que isso aconteceu? Quando Davi se arrependeu. Imediatamente. Nós humanos não somos assim na maioria das vezes. Não mesmo. A gente diz que perdoou, mas não perdoou. Qualquer oportunidade, jogamos os erros uns na cara dos outros. A gente diz que perdoou e fala que confia desconfiando. Tudo isso é um outro jeito de dizer que não perdoou. E eu acredito que mesmo na nossa relação com Deus, a gente tem esse entendimento de que a gente, numa situação aí, a gente errou, a gente sabe que errou, a gente busca o perdão de Deus, mas parece que a gente não acha que Deus perdoa, porque daí no dia seguinte a gente fica meio assim: poxa, mas será que eu devo? Eu acabei de fazer isso, acabei de passar por aquilo. A primeira coisa errada que dá é Deus me castigando, né? Põe nas contas, né? Então, essa história mostra, assim, para mim de maneira muito intensa que, rapaz, não importa quanto tempo você ficou sem ter comunhão com Deus. Não importa nem o que você fez nesse tempo. Vai importar no sentido das consequências da vida, de todos os embates que as nossas escolhas trazem para a nossa vida, as coisas boas e as coisas ruins. Mas em termos de comunhão com Deus, Davi passou um tempo
sem a comunhão de adorador com Deus. Obviamente ele estava bem afastado, né? Nesse tempo, fez coisas terríveis. Terríveis. E no dia que Natan conversa com ele, e ele diz, pequei contra o Senhor, imediatamente o profeta diz para ele, o Senhor te perdoou. As consequências daquilo que você fez é você quem vai ter que lidar com ela. Mas o Senhor te perdoou. Isso é demais para nossa cabeça, Samuel. Isso é demais para nossa cabeça. Porque como você falou, a gente não age assim. Eu conheço crente que até hoje não perdoou Davi. Que até hoje Deus já perdoou e a gente ainda não. Conheço crente, Davi era um sanguinário, adúltero. Olha, 5.000 anos depois tem crente que não perdoou Davi. E o Senhor perdoou ele naquele momento. Então, Deus sempre acolhe aqueles que estão quebrantados diante dele. E Davi escreve isso depois no Salmo 51, no final do Salmo 51, quando ele diz lá que um coração quebrantado e contrito não é rejeitado por Deus. Não é rejeitado por Deus. Então, essa graça do perdão que Davi recebeu da parte de Deus, que nós também recebemos e por vezes não aceitamos receber, né? Ah, Deus não me perdoou, mas você não se arrependeu, não pediu perdão? Sim, mas Deus não me perdoou. Na verdade, acho que é a gente que não se perdoa. A gente que não se perdoa. Você não pode olhar para Deus como se Deus fosse um de nós, né? Ele é o infinitamente outro, né? Então, a graça do perdão, que por mais que nós não compreendamos, a gente recebe, e Davi compreendeu, né? Ele compreendia a graça do perdão. Eu acho que aí está um ponto muito interessante a respeito de Davi, quando a Bíblia fala, né, o homem segundo o coração de Deus, porque parece que ele recebeu esse perdão, se apegou a ele e definitivamente ele falou, realmente eu estou perdoado, minha comunhão com Deus está restabelecida e agora uma nova condição, uma nova situação, eu vou clamar a Deus, né? Isso, e também esse clamor, sabe? A gente vem lendo, agora é um outro Davi, mas a gente vem lendo de um Davi que numa situação calamitante da vida, não buscou a Deus, não jejuou, não orou, tentou resolver por si e depois tomou noção, por meio de Natan, tomou noção do desastre que ele causou, da calamidade que ele causou. E agora Davi se vê uma outra história, uma situação completamente diferente, mas se vê numa situação muito delicada, que é a enfermidade da criança. Ele não chamou os curandeiros do lugar, os profetas do lugar, não. Aí volta a ser aquele Davi que entende, há determinadas coisas nas nossas vidas que estão completamente fora do nosso alcance. E nós precisamos clamar a Deus. Sim. É a única alternativa que a gente tem, clamar a Deus. E é interessante porque a gente leu aqui a história, leu todo esse trecho aí, né? E a gente sabe que no final o menino não sobrevive, a criança não sobrevive, ela morre. E os servos de Davi talvez ainda estivessem pensando a respeito de Davi, o Davi de alguns meses atrás, né? O Davi que colocou medo no mensageiro que foi dar notícia sobre a derrota na guerra, né? Que eles temem, bom, se Davi não dava ouvidos para nós nem enquanto a criança estava viva, imagina agora.
Talvez o medo da reação de Davi. Eles ficam com medo de Davi fazer uma loucura, né? Exato. Samuel diz, o que Davi vai fazer contra nós, contra ele mesmo? Como vai ser a reação dele? E Davi, mais uma vez, ele se mostra realmente temente a Deus. Ele temeu a Deus e buscou enquanto havia possibilidade de cura. Ele temeu a Deus e buscou quando a possibilidade de cura já não existia. Então, eu percebo nesse momento, e mais uma vez trazendo a expressão, né, o homem segundo o coração de Deus, que o homem segundo o coração de Deus não adora e não teme a Deus baseado nas circunstâncias, né? Porque ali houve uma mudança radical na situação. Primeiro, a criança nasce. Teoricamente, tudo está bem. A criança fica doente, tudo fica mal. Agora a criança morreu. Ainda pior. E nessas mudanças de circunstância, Davi continua agindo da mesma forma. Enquanto havia possibilidade, jejuou, orou, buscou. Quando a vontade, quando a vida da criança realmente, ele morreu, né? Agora ele volta a ter comunhão com Deus de uma forma diferente. Bom, não foi atendido conforme eu pedi, mas eu vou buscar a Deus agora de uma outra maneira. Então, acho que esse temor agora que há no coração de Davi é um temor muito consistente, não pelo que Deus faz ou deixa de fazer, mas pelo que Deus de fato é. Davi ali entendeu a sua situação diante de Deus. Eu sou o servo, ele é Senhor. Então, enquanto ele me dá a oportunidade, eu estou pedindo. Quando essa oportunidade não mais existe, eu continuo adorando, né? Eu penso que essa é uma grande dificuldade que a gente, enquanto cristãos, que a gente tem muitas vezes, né? A nossa relação com Deus às vezes é muito circunstancial, né? Se as coisas estão caminhando de um jeito, a gente está vivendo bem com Deus. Se as coisas mudam, a gente já não tem mais a mesma comunhão. E fato é o que a gente viveu esse ano, 2020, né? A gente tinha uma situação até o final do ano passado que era razoavelmente tranquila. De repente a pandemia desestabilizou a vida de todos e muitos de nós viu também nessa situação a sua comunhão com Deus se desfacelando, infelizmente. Então são pontos muito importantes para a nossa reflexão, né? Quer dizer, esse homem que recebe da graça de Deus e conhece a graça de Deus, esse homem que reaprende que há coisas que são muito fora do nosso alcance, nós precisamos orar, e esse homem que celebra a adoração em toda e qualquer circunstância, né? Não significa que quando ele vai adorar a Deus, depois da morte do menino, que ele está alegre. Samuel, às vezes a nossa adoração a Deus é em meio às lágrimas, né? A gente acha, talvez por causa dos cânticos, a gente canta música muito agitada, né? A gente acha às vezes que a adoração é alegria plena, e tudo dando certo a adoração. Não. Há muitos exemplos na Bíblia de adoração em meio às lágrimas, né? Ana, esposa de Eucana, mãe do Samuel, o autor do livro. Autor desse livro, quando não conseguia engravidar no templo, ela chorava copiosamente a ponto do profeta achar que ela estava bêbada, né? Então, a adoração que é em meio às lágrimas. Eu acho que ele consolou Batseba. Eu vejo os dois chorando a perda da criança, a perda do filho, né? Mas ele adorou, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio a uma oração não atendida, ele adorou. Então isso é bonito demais. Sim. E aí está uma grande lição para nós, né? Enquanto cristãos, a nossa relação com Deus, né? Infelizmente ou felizmente, nem todas as coisas são conforme a gente deseja, conforme a gente planeja.
mas será que a nossa relação com Deus ela se baseia no fato da nossa vontade ser feita? Ou, independente disso, confiarmos no Senhor, mesmo na situação mais adversa, mesmo na situação mais difícil, e como Davi, né? Adorar, nem que seja com lágrimas, nem que seja com dor, mas adorar ao Senhor, porque de fato Ele é Deus em todo tempo. Amém. Bom, É isso aí. É isso aí. A gente quer agradecer mais uma vez a vocês que estão nos acompanhando. Lembrar que você acompanhe toda a série no nosso canal do YouTube, Caminhos do Coração. Você encontra todos os vídeos que a gente já gravou dessa série. E se você gostou, quer compartilhar com alguém, curte aí, compartilha nas suas redes sociais para que outras pessoas também acompanhem. Amém. O pastor Marcelo vai orar para a gente encerrar. Santo Deus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, agradecemos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Agradecemos a Ti que a experiência dos Teus servos e servas do passado são inspiradoras e têm muito a nos ensinar e nos fortalecer a viver as nossas histórias com o Senhor, ó Pai. Leva-nos, ó Deus, a uma comunhão contigo em que os nossos corações sejam verdadeiros adoradores de fato em toda e qualquer circunstância, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Opa, fica à vontade, pastor. Irmãos, Deus abençoe. Até o próximo encontro. Valeu, pessoal. Até a próxima. Esperamos vocês aí para a gente caminhar na nossa série. Um abraço.